Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre perseguição. Por que Deus permite perseguição aos cristãos? É o que vamos ver agora. Jesus avisou que a perseguição seria uma parte da vida cristã. Ser cristão significa se tornar inimigo do mundo das trevas. A perseguição existe por causa do mal no mundo, mas Deus usa até a oposição para cumprir seus planos e fortalecer a igreja. Liberdade para escolher. Escolher Jesus significa tomar uma posição contra o mal, que vai desagradar a muitas pessoas que vivem no pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz assim: Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, e sim a palavra de Deus. A palavra adúlteros é usada em seu sentido mais amplo, desleais ou infiéis, a fim de enfatizar o grave erro das pessoas que, professando amar a Deus no dia a dia e em seus relacionamentos, demonstram amar muito mais ao mundo e tudo o que ele proporciona. Esta é a única referência explícita à pessoa do Espírito Santo nesta carta. Tiago afirma que Deus, na pessoa do seu Espírito, zela por seus filhos, onde habita, com ciúmes por nossa devoção leal e integral. A luz expõe a sujeira do pecado e deixa as pessoas desconfortáveis. Muitos preferem tentar apagar a luz em vez de mudar de vida. A perseguição é uma consequência da escolha do pecado. Quem vive no pecado pertence ao diabo, que quer destruir os filhos de Deus. O verdadeiro inimigo é espiritual. Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao 12, está escrito assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As pessoas que perseguem cristãos também são pessoas que precisam de Jesus, mas foram escravizadas pelo seu próprio pecado. Enquanto dificulta a vida dos cristãos, o diabo está destruindo a vida dos perseguidores. A grande prova de fé. Deus dá liberdade para escolher o pecado, mas ele usa até as ações ruins dos perseguidores para o bem de seus filhos. Nada pode frustrar os planos de Deus. Não dá para viver em cima do muro. A perseguição obriga a tomar uma posição. Ou você está mesmo decidido a seguir Jesus de todo o coração, custe o que custar, ou você vai abandonar Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 4 diz assim: Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Por incrível que pareça, diante da perseguição, a fé dos verdadeiros cristãos fica mais forte. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 ao 17, diz assim: Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Surgem dúvidas e dificuldades, mas Jesus dá força para vencer todo o medo. É nas maiores dificuldades que aprendemos a depender totalmente de Deus. Aleluia, glória a Deus. Perseguição e crescimento. No início da igreja, os cristãos estavam quase todos juntos em Jerusalém. Havia alguma oposição, mas os cristãos não estavam sofrendo perseguição muito grave. Mas depois da morte de Estevão, começou uma perseguição muito violenta. A maioria dos cristãos foi obrigado a fugir de Jerusalém. Mas em vez de destruir a igreja, a perseguição levou o evangelho a muitos outros lugares. Por onde iam, os cristãos perseguidos partilhavam o evangelho e convertiam mais pessoas, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4.
Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Assim, o cristianismo começou a se espalhar pelo Império Romano. A perseguição foi o catalisador da primeira grande expansão da igreja. Deus virou os planos do inimigo de ponta cabeça? Deveria ser o contrário, mas a perseguição às vezes ajuda a igreja a crescer. Os cristãos perseguidos não podem ficar no comodismo. A perseguição obriga à ação. O testemunho de uma pessoa sofrendo perseguição é muito impactante, porque mostra que crê totalmente naquilo que prega, a ponto de perder tudo, até a vida, por Jesus. A perseguição é uma obra terrível do diabo, mas Deus pode transformar qualquer situação em bênção. Diante da perseguição, os cristãos são desafiados a aprofundar a sua fé e a viver mais como Cristo, que também foi perseguido durante seu ministério. Todos que não vivem debaixo de perseguição devem orar pela igreja perseguida e fazer tudo o que podem para ajudar esses crentes incríveis na sua difícil missão. Hebreus capítulo 13, versículo 3 está escrito assim: Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivessem aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se nós pessoalmente estivessem sendo maltratados. A verdade não pode ser apagada. Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 32 ao 39, diz assim: Assim sendo todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Aleluia, glória a Deus. São palavras de Jesus. Jesus não veio trazer a paz no sentido de uma religiosidade cômoda e inconsequente. O verdadeiro cristianismo é uma mudança radical de vida, com implicações conflituosas, inadequações e até perseguições cruéis. Muitos apóstolos, todos, só João que foi levado para a ilha de Patmos, que não foi morto, mas todos sofreram perseguições por levarem a palavra da verdade de Jesus na época que viviam. E hoje não é diferente. Há países onde a perseguição é severa, onde a palavra de Deus não pode entrar, onde não se pode pregar com liberdade a Cristo Jesus, como eu estou fazendo agora aqui nesse canal, no canal do YouTube. Porque se pegarem eles com a Bíblia, se pegarem falando de Jesus, são presos ou até mortos, como foi no caso dos apóstolos. Então, aqui no Brasil, nós temos o privilégio de falar sobre Jesus, de espalhar o amor de Deus para as pessoas, de falar que somente através de Cristo há salvação. Ainda temos essa liberdade, que não ficamos no comodismo, que possamos compartilhar, não sermos cristãos egoístas, compartilhar da palavra de Deus com as pessoas, porque muitas pessoas estão morrendo sem Jesus, estão indo para o inferno. A palavra de Deus confronta, ela confronta o pecado. Deus abomina o pecado. Não há salvação sem arrependimento. Arrependei-vos, hoje é dia de salvação. E convertam-se dos seus maus caminhos para levarem uma vida plena com o Senhor Jesus. Não há outro caminho a ser seguido a não ser o Senhor Jesus.
Evangelizem, vocês que são cristãos, vocês que estão me assistindo agora, vocês que já se entregaram para Cristo. Me ajudem a compartilhar do Evangelho, compartilhando desse vídeo com outras pessoas que precisam saber que somente Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Aqui é Bíblia pura. Aqui eu prego a verdade. Aqui é a palavra de Deus genuína. Ou você recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e vai viver uma vida plena com Ele no céu, porque aqui nós passamos por perseguição, por tribulação. Só que a nossa pátria não está nesse mundo, e sim no reino eterno de Cristo Jesus, que está vindo buscar uma noiva lavada e remida no seu sangue precioso. Que possamos ler a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, é ela que é o nosso norte. Devemos ler. O Salmos 1 menciona, assim como Josué também, capítulo 1 menciona, que devemos meditar no livro da lei dia e noite. Dia e noite. O apóstolo Paulo, ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Na época aqui dos apóstolos, perseguiu os cristãos, matou os cristãos, mas depois ele teve, no caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Cristo. E de perseguidor dos cristãos, ele veio a ser perseguido. As cartas dele, de Romanos, de Efésios, é quando ele estava na prisão, de Tessalonicenses. Ele estava na prisão, ele estava sendo martirizado ali. Ele foi açoitado por pregar a palavra de Deus. E aqui no Brasil nós temos essa plena liberdade ainda de levar o evangelho, de espalhar o evangelho para as pessoas. E muitos cristãos não espalham o evangelho. Ficam igual um crente 007, o agente secreto de Deus, não leva a palavra de Deus, não compartilha da palavra de Deus, do seu testemunho, do que Deus fez na vida delas. Só ficam com a palavra para si. Porque aqui nós vimos em Mateus que o próprio Senhor Jesus disse que irá negar todo aquele que não quiser a palavra, que não levar a palavra, expandir a palavra. Nós acabamos de ler aqui em Mateus que ele vai rejeitar todo aquele que rejeitou a palavra dele, que rejeitou a salvação, a vida eterna. Ele vai rejeitar. Porque devemos ser que nem os apóstolos, deixar tudo para seguir Jesus, deixar esse mundo decaído, onde jaz o maligno, e seguir a Cristo. Essa é a mensagem. Ela é forte, mas é a realidade, é o que a palavra de Deus fala. Muitos pregam uma teologia vazia, uma teologia que é de prosperidade. Sim, a prosperidade que Jesus menciona é você ter saúde, além da vida eterna que você tem com ele, tendo saúde, né? Tendo fôlego de vida, porque é ele que nos acorda todas as manhãs com fôlego de vida, é pela misericórdia dele que vivemos. Sim, é essa prosperidade, não é ter assim riquezas e coisas deste mundo aqui. Acumular riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem corrói. Devemos acumular tesouros no céu, ou seja, ganhando almas para o reino dele. Essa é a riqueza que ele menciona. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, menciona sobre um evangelho que não é um evangelho de Cristo, que é esse evangelho que tem sido pregado
de barganha. Você vem para Deus e você vai ganhar tanto. Não é esse tipo de evangelho. O evangelho que tem sido fácil. O evangelho é confronto pecado. E Deus abomina. Pecado da idolatria, pecado de você mentir, pecado de você roubar, pecado de prostituição, pecado de lascívia, de tantas outras coisas que a Bíblia menciona, a palavra de Deus, que é abominável para Deus. Se arrependa. É como João Batista, no seu sermão pregou: arrependa e se converta dos seus pecados. Porque hoje é chegado o reino dos céus. Jesus, ele bate a porta do seu coração. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e ele comigo. Jesus, ele bate a porta do seu coração. Ele é um cavaleiro, não vai invadir a privacidade. Você que tem que abrir a porta para ele poder entrar e fazer uma morada eterna. Jesus falou no Evangelho de Mateus mais sobre o inferno do que o céu. Porque o inferno não foi criado para o homem. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado original, né, o diabo antes mesmo, né, se pegarmos Apocalipse, o livro de Gênesis, onde tudo começou, que é o início de tudo. Mas antes da queda do homem, houve rebelião também no céu, onde o diabo se rebelou contra Deus e 1/3 dos anjos caíram juntamente com ele, porque não quiseram estar debaixo da ordem, da soberania de Deus. O diabo quis ser como Deus. E é o que o homem quer ser hoje. O homem que não conhece a Deus, ele quer ser como Deus. E toda soberba, toda altivez, Deus abomina. Como está escrito no livro de Provérbios. Deus abomina. A soberba precede a queda. Foi o que aconteceu com o diabo. Quis ser maior do que Deus. Deus o lançou para fora do céu, onde ele tinha tudo para ser maravilhoso ali, tá a serviço do reino de Deus, mas quis ser como Deus. Porém, ele virou diabo. E todos aqueles que não querem Deus vão para o inferno juntamente com ele, infelizmente. Então, a hora de receber Jesus é agora, não é para deixar para hoje, para amanhã, para daqui 2 dias. Jesus está vindo buscar a igreja. Jesus, ele te ama, só que ele detesta o pecado. Ele te ama. Ele me ama. Ele ama todos nós. Ele ama o pecador, mas abomina a prática que ele está vivendo. Seja de homossexualidade, seja de prostituição. A Bíblia condena. E você que saiu do caminho de Cristo, se reconcilie com ele, porque a porta da graça está para se fechar. O Espírito Santo me convocou, né? Me convocou para levar a palavra, para alertar tanto o povo de Deus e aquele que ainda não se converteu a Cristo, para aquele que saiu do caminho para se corrigir e se reconciliar com Cristo, para aquele que nunca ouviu da palavra, recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, tomar essa decisão. Porque como está escrito em Zacarias, não é por força e nem por poder, mas sim pelo Espírito de Deus. Não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus.
porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós levamos a palavra, a semente é lançada na pessoa. Mas o Espírito Santo que vai fazer a obra. Amém? Era essa mensagem de alerta que eu queria deixar com vocês. A perseguição, todo cristão passa por perseguição. Eu tenho um testemunho, quando eu estudava, né? Eu não era de muitas amizades. Por quê? Eu ali confrontava muito naquele ambiente onde eu estudava. Até com professores. E ali eu dava o meu testemunho, né? Enquanto muitos ali fumavam, bebiam, né? Ficava com uma ali, outra ali, eu não, eu me mantive íntegra. Porque eu sei que aquilo ali, aquelas coisas, iriam me levar para o inferno. E a decisão que eu tive, a melhor decisão da minha vida foi seguir, e estou seguindo, né, a Jesus. Nunca me esqueço das palavras da minha mãe. Você não vai se converter a Jesus com medo do inferno. E nem por estar sendo obrigada, por obrigação, mas sim pelo que ele fez na cruz do Calvário, por amor a ele, pelo que ele fez na cruz. Eu nunca me esqueço dessas palavras. E realmente, nós não devemos vir para Jesus por obrigação ou por seguir aquela pessoa, mas sim por amor a ele, pelo que ele fez na cruz do Calvário, derramou sua vida. Isaías 53 relata o que Jesus sofreu por nós. Ninguém teria capacidade de entregar o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. E Deus nos deu ele. O preço já foi pago. As pessoas não querem levar a vida mais fácil do pecado, do caminho largo, onde tudo é permitido. Mas no final é caminho de morte, como está escrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus. Olhem para mim, você que está me vendo aí do outro lado. Se arrependa, venha para Jesus. Ele te espera de braços abertos. Larga essa vida de pecado. Larga essa vida de pecado. Se arrependa. Abra o seu coração para Ele. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem um plano para a sua vida. E o plano dele é real para as nossas vidas. Sofreremos aqui perseguição e retaliação, mas eu creio que assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar em terra seca ali, o arrebatamento acontecerá, porque eu creio que Jesus está às portas. E no pior momento que esse mundo estiver atravessando, Deus, ele cuida dos seus, ele guarda os seus, ele zela pelos seus. E eu sei que está muito próximo de acontecer o arrebatamento. E eu quero me guardar, quero que vocês também se guardem como as 5 virgens prudentes, com o óleo do Espírito Santo em suas lamparinas. Assim como eu também preciso melhorar a cada dia mais. Dia após dia, precisamos melhorar como pessoas. Se quisermos ir com Jesus para o céu quando ele vier buscar. Porque quem ficar aqui,
O sistema do anticristo vai ser terrível para quem ficar aqui. Então, que possamos nos guardar para aquele dia glorioso, onde Jesus vai vir nos buscar. Se você ainda não é inscrito no canal, se você está aqui nesse vídeo pela primeira vez, não deixa de compartilhar com as pessoas sobre esse vídeo, sobre os outros vídeos que já foram postados aqui, para que as pessoas possam saber que somente através de Jesus a salvação. Somente Ele é que somente Ele que dá vida eterna. Não há outro Deus além dele. Amém. Curte também no momento que vocês dão like. Aqui não é questão de dinheiro, nada, porque a palavra de Deus é de graça. Mas vocês dando like, esse vídeo ele é ranqueado, ele é reconhecido na plataforma do YouTube para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do reino de Deus, do corpo de Cristo, venham se converter também aquelas que não são convertidas em Cristo. Amém? E não deixa de comentar o comentário de vocês importante que vocês acharam desse vídeo. Jesus, ele está às portas. Se arrependam, como João Batista mesmo disse no sermão dele, né? Se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos, pois é chegado o reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Não se atemorize quando a gente vê essas coisas acontecer no mundo. Esse conflito que está tendo entre a Ucrânia e a Rússia, que possamos orar pelos nossos irmãos lá e por todos que estão passando por essa guerra, né? E em outros países também. Lucas 21 relata muito bem isso, que quando nós vermos acontecer essas coisas, né? Porque é guerras e rumores de guerras, como relata o Evangelho de Mateus capítulo 24, mas Lucas 21 diz, quando vermos essas coisas acontecerem, possamos erguer a nossa cabeça, porque é chegada a nossa redenção. E a nossa redenção está próxima. Aleluia! Glória a Deus. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo falar de Jesus, da vida eterna. Eu amo falar dos personagens bíblicos, porque eles são exemplos. A maioria são exemplos para nós seguir a vida como cristão, como se deve seguir a Cristo. Eles dão exemplo. Amém? E que possamos seguir o maior exemplo de todos, o de Cristo Jesus. Quero orar pela sua vida. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade e privilégio, Pai. Abençoe todos os inscritos do canal, os novos inscritos também, Pai, aqueles que irão se inscrever, seus familiares, assim como os meus também. Sabemos que os dias são maus, mas aquele que persevera até o fim, esse ganhará a coroa da vida. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um neste momento, Pai. Que o Senhor traga restauração para aqueles que precisam de uma cura neste momento, Pai. Que o Senhor fortaleça-nos, Pai, a fé, que não venha a esmorecer, Pai. Que o Senhor abençoe os enfermos, que o Senhor derrame do bálsamo e refrigério sobre suas vidas. Abençoe o pessoal na Ucrânia e na Rússia, Pai. Os seus filhos ali, filhas, Pai, as crianças, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, desse conflito, mas sabemos que é bíblico, a Tua palavra precisa ser cumprida, Pai. Sabemos que o Senhor está voltando e que possamos nos manter em pé, Pai. Que o diabo, nosso inimigo, adversário, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor está vindo nos buscar e que possamos, Pai, nos manter confiantes, Pai, porque o Senhor está vindo nos buscar, uma igreja lavada e remida no Teu precioso sangue, e que nada venha, Pai, nos tirar, Pai, dos Teus caminhos. Se alguém assistindo, Pai, esse vídeo agora, que essa pessoa, se ela não é convertida a Ti, abra o seu coração,
te confesse, Pai, confesse os pecados, meu Deus, e venha se arrepender dos pecados e venha viver uma vida plena contigo, Pai. O intuito do canal é levar, meu Deus, a esperança de redenção, a vida eterna que somente está em Ti, Pai querido. Obrigada por essa oportunidade e privilégio. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo, como eu mesmo mencionei, tá? Com parentes, amigos, nas redes sociais, enfim. Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem firmes, custe o que custar. Que possa vir perseguição, tribulação, retaliação, mas que possamos nos manter firme em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.